das mensagens dessa série que a gente está estudando agora, vou lembrar os irmãos. Hã? Amém! A irmã Yolanda nos ajudou aqui. Transformados para reinar. Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu quero ser transformado para reinar. Eu preciso ser transformado. Ainda falta tá, irmãos? Ainda falta para todos nós. Senão o Senhor já tinha voltado já. A gente já tinha sido arrebatado, não é verdade? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está nos transformando, irmãos. Dia a dia, por meio da palavra, né? Ó Senhor Jesus. E a história aqui que nós vamos ler hoje, né? Na verdade, eu vou dar introdução aqui. Essa mensagem foi falada semana passada em Ribeirão Preto. Teve a conferência de todo o interior de São Paulo. E o encargo que o Senhor nos deu nessa mensagem, sim, todo esse tema aqui agora, de ser transformado, é a história, né, de Jacó e depois a sua extensão, que é José, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu sempre, eu até já falei na última mensagem que eu dei aqui, sobre a história de José, que eu ganhei muito quando o irmão Doug compartilhou naquela conferência. Ele falou muitas vezes, repetiu várias vezes, ruminamos muito a história de José, e isso me marcou muito daqueles anos para cá. Só que eu nunca tinha olhado por esse ângulo a história de Jacó. E a gente vê que mais um exemplo o Senhor nos dá de alguém como nós. Jacó era eu e você, irmãos. Ele precisou passar por tudo o que ele passou, porque ele tinha uma natureza forte, ele queria agir por si próprio, ele achava que ele, né, podia fazer todas as coisas do jeito dele, né? E o Senhor, com tudo que ele passou na casa do seu sogro, todo o sofrimento que ele passou, né? Tudo aquilo, irmãos, que ele passou com o irmão, foi para o quê? Para que o Senhor forjasse ele e tirasse ainda toda a impureza do mundo que ainda existia nele, para que ele começasse a ter uma maturidade para poder reinar. Aí depois a gente vê a extensão dele, que é José, né? Que é a parte reinante. Ó Senhor Jesus, o Senhor hoje, irmãos, ele começou desde cedo na nossa vida, que foi como aconteceu com José. José com 17 anos, na realidade antes, né? Mas com 17 já começou a preparação assim, séria, para que ele se tornasse alguém maduro, mesmo jovem, né? Apenas 17 anos, mas se comparado aos irmãos dele, a gente vai ver aqui no contexto da mensagem, ele era o mais maduro entre eles. Ele era aquele que estava prontamente a ouvir a voz do pai. Ele pastoreava os rebanhos do pai, e quando o pai dava uma ordem, ele nem pestanejava, ele ia lá e executava. Mesmo sabendo, que eu acredito, assim, na minha visão, que ele sabia que os irmãos tinham uma inveja por ele ser o preferido do pai, né? Ele era o queridinho do papai, né? Mas ele teve muita sabedoria, ele teve muita paciência, né? E o caráter dele estava sendo forjado para o quê? Para reinar uma nação, para governar o Egito. E ele se tornou muito jovem, com 30 anos, ele estava governando já o Egito e cuidando de muitas pessoas, né? E eu creio que a Bíblia relata que, imagine bem, se ele não fosse um bom administrador, se ele não tivesse sido preparado e moldado diante dos sofrimentos que ele passou, ele com certeza, metade daquele povo teria morrido de fome. Mas o Senhor era com José. Oh, Senhor Jesus, assim como era com Jacó, né? E assim também como é conosco. Deus, irmãos, ele deseja que a gente governe essa terra. Governe essa terra por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus, né? E também, para que isso aconteça, a gente precisa também primeiro tomar posse dessa terra. Porque essa terra, infelizmente, irmãos, a gente sabe que hoje não pertence ao Senhor. Hoje ela é governada pelo império das trevas. Ela não é governada pelo Senhor. Nós precisamos estabelecer o governo do Senhor aqui na terra. E o Senhor precisa de pessoas para que isso seja feito. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, ele fez a parte dele. Ele veio aqui na terra, depois de todo o contato, depois de toda a conexão que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, por ter pecado, por ter desobedecido a única ordem que Deus deu, Deus teve um plano maravilhoso, inclusivo, de graça e de amor, que foi enviar seu Filho. Ó Senhor Jesus, para que essa conexão que havia se perdido pudesse de novo ser restabelecida. Ó Senhor Jesus, e como nós cantamos vários hinos, né? Hoje nós somos alvos do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça.
Irmãos, isso é lindo. Olha que escolha maravilhosa que o Senhor deu para cada um de nós. Alvos do seu amor. Nossa, eu quero ser esse alvo mesmo. Eu quero estar pronto para receber essa flechada de amor que o Senhor vai dar em mim, para ganhar todo o meu coração, para tomar o meu ser, para inserir cada dia mais os seus elementos divinos dentro do meu interior e tirar tudo que é desse mundo, irmãos. A gente precisa desapegar desse mundo, irmãos. Eu ainda sou muito apegado ao mundo, ao meu trabalho, às minhas coisas. Eu não quero ter esse coração, irmãos. Eu quero ter um novo coração. Assim como Davi um dia pediu, Senhor, dá-me um novo coração. Eu também quero pedir um novo coração para o Senhor. Coração de amor pela palavra, de amor pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. E essa mensagem, irmãos, ela é muito forte nesse sentido, porque quando o Senhor fala conosco, por meio da sua palavra, irmãos, essa palavra, como eu compartilhei um pouquinho antes, essa palavra precisa ter uma reação, irmãos. Toda palavra tem que ter uma reação. Se eu falo alguma coisa pro Guilherme, que está aqui na minha frente, ele vai ter uma reação. Quer seja positivo ou negativo, vai depender muito do que eu falar. Mas não existe uma reação? Existe. Então o Senhor, Ele espera que essa palavra, quando chega até nós, ela também causa um impacto, causa uma reação dentro do meu interior. Ó Senhor Jesus, o Senhor a todo momento, irmãos, Ele quer fazer o nosso coração arder de amor por sua palavra, arder de desejo, de buscar mais, de fazer parte realmente desse povo reinante, desses trabalhadores que vão reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a gente não é muitos, somos em poucos mesmo, sim. Porque o Senhor nos escolheu individualmente. Antes mesmo da gente nascer, irmão, o Senhor já tinha escolhido a gente. O Senhor já nos amou, já, irmãos. Olha que privilégio, irmãos. Mas a gente precisa tomar posse e dar valor a tudo isso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa, irmãos, restaurar em nós o vigor evangelístico. Isso, durante os anos, se perdeu. A gente tem a vida da igreja, já quem está há mais tempo sabe disso. Mas com o tempo e com a iniquidade cada vez mais chegando perto, e a volta do Senhor mais próximo, irmãos, o nosso vigor em pregar o evangelho, em sair, isso foi se esfriando, foi se apagando. E a gente precisa retomar, irmãos. Como o irmão Luciano disse, acho que foi semana retrasada ou na próxima, ele deu até um marca-página para todos. Não sei se todos receberam, acho que nesse dia eu não recebi. Pois eu pedi um para ele, que fala que esse é o ano, o quê? O ano da frutificação, irmãos. A gente precisa frutificar. A gente precisa dar frutos para o Senhor. Frutos que permaneçam. Ontem eu não pude escutar a mensagem, mas a Aline compartilhou comigo. E ela saiu bastante tocada com a mensagem de ontem. E ela falou que a mensagem foi um despertar para ela, porque ela estava precisando de contato com a palavra. Tanto que a gente decidiu, a gente vai revezar. Uma semana eu vou estar lá e eu servindo, outra semana ela vai estar aqui. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa ter o contato com a palavra. A palavra, de fato, precisa causar essa reação, precisa despertar em nós. Irmão Zé Lopes encorajou bastante a gente aqui com o compartilhar dele. Irmãos, a gente não pode, a palavra não pode, como diz no mundo, né, entrar no ouvido e sair pelo outro, irmãos. A gente precisa reter essa palavra no nosso coração e praticar ela no nosso viver. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar atento ao que o Senhor falar para nós, né? Senhor Jesus, bom, o Senhor, irmãos, Ele conta conosco para tomar essa terra. Ontem o Rafael compartilhou, eu ouvi alguns lampejos da mensagem, mas está totalmente nesse encargo que nós precisamos usar as ferramentas que o Senhor nos deu hoje. O Senhor nos deu várias ferramentas, principalmente o TCI, irmãos. O TCI é para todos. O que é o TCI, irmãos? Tropa, capitães, intendentes. Isso quer dizer o quê? As tropas são os adolescentes, os capitães são os jovens mais adultos. Nós, o Lê, o Giovanni, eu vou me incluir, tá, irmãos? Estou nessa daí, o Lucas, o Bruno, o Gui, a Samília, os irmãos que estão aqui. E também, depois, os intendentes, que são os irmãos mais velhos, que têm mais sabedoria. O irmão Zé Lopes veio aqui, ó, todas as manhãs está aqui compartilhando, sabe? A gente precisa de todos, irmãos. A igreja precisa de cada um de nós. A igreja é composta por cada membro e cada membro tem sua função. Então, qual é útil na obra e na edificação da igreja? E para trazer o Senhor de volta. O Senhor conta e precisa de cada um de nós, né?
E para que isso aconteça, para que esse evangelho do reino seja pregado a toda a nação e que a gente possa estabelecer o reino de Deus aqui, que hoje não está nas mãos do Senhor, mas a gente precisa tomar posse disso, a gente precisa ser emancipado. Quando a gente fala de emancipação, irmãos, a gente quer dizer que a gente precisa não depender mais dos outros. A gente precisa depender de nós mesmos. Contar um com o outro. Contar com a força de cada um, juntar as mãos e avançar, irmãos. Avançar juntos. Eu não consigo reinar com o Senhor sozinho. Senão eu ficaria em casa, estudando a mensagem lá e ganhando conteúdo e conhecimento para mim. Não. Eu preciso de cada um de vocês, do compartilhar de vocês, da força de cada um de vocês, da experiência diária de cada um. Cada um tem sua experiência do dia a dia. E eu tenho certeza que o Senhor pode usar em cada detalhe cada um de vocês. A irmã Fran compartilhou ontem que ela foi usada durante a semana com o sobrinho dela. O Senhor pode usar ela numa situação. E o Senhor, eu tenho certeza que usa no dia a dia cada um de nós aqui. Vários irmãos já compartilharam. Se eu pedir para cada um dar um testemunho, eu tenho certeza que cada um consegue falar e ter uma experiência. Mas a gente precisa dessa experiência, a gente precisa ouvir a experiência. Tanto que o nosso modelo agora, durante esse domingo, a gente vai compartilhar sempre 2. Depois o Lucas vai vir aqui, dar o contexto, a continuidade da mensagem. E a gente quer abrir para os irmãos falarem também. A gente quer ouvir a voz dos irmãos. Isso não é nada impositivo, tá, irmãos? Sintam bem com liberdade. A gente tem liberdade no Espírito para falar, para compartilhar, para dar porção. Aquele pouquinho que você ganhou, para me edificar também, para eu ser edificado junto, pode ter certeza. Para você pode pensar, eu vou falar isso, o irmão Ari tem muito mais experiência de vida da igreja, ele pode compartilhar. Não, o senhor precisa também do seu pequeno compartilhar, que vai trazer edificação para a igreja, para o corpo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, assim como ele apareceu para Jacó, ele apareceu como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu com Jacó? Ele mudou a história de Jacó. Inclusive mudou até o nome, não é verdade? Mudou, ele passou a se chamar Israel. Ó Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, ele também quer aparecer para cada um de nós nessa manhã. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ó Senhor Jesus. Ele é o Deus, irmãos, que pode mudar a nossa história. Ó Senhor Jesus. Se você olhar para a sua condição, eu posso olhar para mim e falar, ó Senhor, eu não sou tão capaz para isso. Eu ainda sou muito falho. Eu falo de mim, tá, irmãos? Eu ainda sou muito falho ainda com as suas coisas. Mas eu creio que eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E Ele pode mudar a minha história. E pode mudar a nossa história, irmãos. A história da Igreja Hortolândia. E a gente pode ser frutífero para o Senhor. Esse local lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu, a gente precisa encher essas cadeiras. Ó Senhor Jesus. E como que a gente vai encher? Cuidando das pessoas. Exercendo, né, a nossa função, irmãos. A função de pessoas que cuidam. A nossa parte reinante. Quando o Senhor fala que a gente vai reinar com o Senhor no milênio e a gente vai governar, né, com o Senhor ali, reinar, irmãos, não é reinar de uma forma impositiva, mandando, delegando ordens, não, irmãos. Reinar é cuidar das pessoas, irmãos. Ó Senhor Jesus, isso precisa queimar no nosso coração. O desejo de a gente cuidar das pessoas, de quem você está olhando aí e você sentiu falta, e você lembrou. Ou durante a semana mesmo, fala, poxa, aquele irmão está meio sumido. Deixa eu mandar uma mensagem para ele, deixa eu mandar um oi para ele, um amém para ele, um ó Senhor Jesus. Não precisa ser espiritual não, irmãos. O Senhor não precisa da nossa capacidade não. Vamos deixar o Senhor agir. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, Ele pode, nós não podemos, irmãos, nós não somos capazes, mas o Senhor precisa só que nós estejamos dispostos, na nossa disposição. Se a gente se dispor a ser usado pelo Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai fazer. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mudar a sorte da igreja em Hortolândia. Ó Senhor Jesus. Os irmãos comportores, eu tive uma experiência essa semana de encontrar um comportor e ele me abordar no shopping de Sorocaba. Eu estava a trabalho à noite, fui num jantar com os clientes, isso já era mais de 7 horas, e eu estava parado no celular, mandando uma mensagem para minha colega de trabalho, para ver se ela estava chegando já, para a gente entrar no restaurante. Aí veio uma comportora e já me abordou, já. Posso orar por você?
E, irmãos, eu sempre sou abordado, irmãos. É incrível. Por que será? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos escolheu, irmãos. E o Senhor quer nos alcançar, o Senhor quer nos despertar. Então, o Senhor quis me despertar naquele momento, que eu não posso estar alheio ali. Eu estou ali no meu trabalho? Sim, estou. Estou trabalhando, fazendo coisas lícitas, mas eu não posso esquecer do reino. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio lá, e eu sou grato ao Senhor por isso. Mandou a comportora e ela orou por mim. E eu falei, eu agradeci ela pela oração, eu falei, olha, eu não posso hoje fazer o que você está fazendo. Ser esse trabalhador que está a campo, que está pregando o evangelho, que está orando, que está trazendo mais pessoas, mas eu vou ofertar, eu quero ofertar sim, eu vou ofertar um kit para ela. Ela falou, você quer usar? Eu falei, não quero. Aí você faz o valor do seu coração. Ora para uma pessoa e fala, e oferece o kit. Fala, olha, dê o que você tiver. Aí ela vai fazer, aí ela fez isso, com certeza. Aí eu tive um pouco de comunhão com ela, encontrei mais um outro comportor que eu já conhecia. Eles falaram que tem casa de comportores lá em Sorocaba. Isso me deixou bem encorajado, irmãos. E feliz, porque o Senhor não desiste de nós, irmãos. Mesmo numa situação ali que eu estava totalmente focado nas coisas ali, do mundo, que é meu trabalho, sabe? O Senhor me deu a oportunidade de trazer de novo. Opa, calma aí. Você está aí, mas você não é daí, você é de Betel. Ó Senhor Jesus, você é da casa do Senhor. Eu preciso também de você. Você pode cooperar de alguma forma. E o Senhor, Ele quer que nós cooperemos com Ele, né? Ó Senhor Jesus. E esse exemplo aqui de transformação de Jacó, durante todo esse processo de sofrimento e da promessa que ele fez lá, quando ele estava naquela visão que ele teve em sonho, quando ele estava deitado naquela pedra, ele fez uma promessa com o Senhor, que ele serviria o Senhor. E o Senhor cobrou ele disso, irmãos. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele está nos cobrando também a promessa que a gente fez para Ele, quando a gente conheceu o Senhor. Quando a gente estava indo com o primeiro amor queimando no nosso coração, com aquele encargo, não, eu vou em todas as reuniões, eu vou pregar, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou cooperar. O Senhor, Ele está nos chamando de volta para Betel. Ó Senhor Jesus, para ser usado conforme Ele quer, né? Aí entrando agora aqui, que eu já vou passar para Lucas, Gênesis 37:2, é o único versículo que eu vou ler, tá, irmãos? Esse versículo a gente já leu, mas vamos ler novamente aqui para eu passar a mensagem para o irmão Lucas. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, no 37:2, diz assim, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, aqui a gente vê que, a gente entende, né, perfeitamente, a gente já falou, mas vou repetir novamente, que José é a parte reinante de Jacó, é a sua extensão. Por isso que esse versículo parece confuso, mas a gente entende que Jacó, por meio de todos os sofrimentos, ele passou por várias etapas para ser preparado, assim como nós, para ser preparado para reinar com o Senhor. Só que agora, irmãos, chegou o momento da gente tomar posse da parte reinante, que é a parte de José, de ser esses que lutam pelo reino, aqueles que se preparam para reinar com o Senhor e para trabalhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, para cuidar de toda uma nação. José, ele cuidou de toda uma nação e ele era o filho, aparentemente, que tinha mais juízo dos 11, ali dos 11 filhos. Por quê? Porque ele era um obediente ao pai. E os outros não estavam nem aí, senão provavelmente eles teriam sido escolhidos. Ele tinha uma emoção equilibrada. E para servir o Senhor, irmãos, a gente precisa ter isso. Eu sei que às vezes na vida a gente tem altos e baixos, às vezes a gente está mais fraco, mais desanimado, às vezes a gente está mais assim, mas o Senhor quer nos dar equilíbrio. O Senhor quer nos tornar sábios. E sabe como que a gente adquire a sabedoria? A sabedoria que José tinha para administrar todo aquele reino, quando ele chegou com os 30 anos, ou com os 30 anos, é pela palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos encher com a sua palavra. Aí José teve 2 sonhos que o Lucas vai compartilhar com a gente aqui. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. A gente vendo o Pedro falando a história de José, né? E tudo que ele passou. E como Deus foi usando a vida dele, não só para ele reinar,
Mas no fim ele fala para conservação da vida, né? Pela visão que ele teve. É incrível assim que se tem uma pessoa que podia, né, como o Pé está contando, reclamar da vida, que foi injustiçado, que não merecia passar o que está passando, é ele, né? Desde o começo, né? A vida dele virou de uma hora para outra 2 vezes, né? Por completa injustiça, né? Ele de boa lá sendo filho né, normal da família dele, né? Com o povo de Deus. De repente os irmãos ficam, né, com inveja pura dele e vende uma coisa muito absurda, né? Hoje seria, se fosse num país sério, aí seria pena de morte para os irmãos, quem fizesse isso, né? Vender, tráfico humano, né? E mentir pro pai que morreu com umas férias, né? E deixar o irmão embora, né? Um completo absurdo, um crime, uma coisa bárbara, né? Aí beleza. Aí, imagine você numa situação dessa. Podia acordar todo dia reclamando, né? Aqui tinha motivo, né? Muito claro. Mas ele estava lá na presença de Deus, orando. Aí ele foi vendido e trabalhar na casa de Potifar, né? Aí lá a esposa de Potifar queria trair Potifar com ele. E ele, né? Para ele era mais fácil, né? Ceder lá as tentações e ficar de boa lá na casa do Potifar. Mas ele, honrando a Deus, até ele fala assim, não, eu não vou pecar contra Deus. Não é pecar primeiro contra o Potifar, né? Não vou aqui furar o olho do meu patrão. Eu estou preocupado com Deus. Ele está preocupado em honrar a Deus. Fugiu, né? A mulher mentiu ainda e ele foi condenado e foi preso. Então, outra injustiça ainda, né? Mas ele é uma pessoa que estava sempre buscando a presença do Senhor. E ele tinha uma visão e Deus falava com ele por isso, né? Então hoje, irmão, o Senhor quer nos mostrar que sendo transformado para reinar. E depois no final, acelerando, né? Depois a gente vai entrar mais nessas semanas sobre isso, ponto a ponto. Mas depois no final ele vê que quando ele estava lá com os irmãos deles, né? For pedir comida, que só tinha comida no Egito por causa do sonho, da visão dele. Quando os irmãos na frente dele, né? Mal imaginava que era ele que estava ali. Ele podia se vingar, podia fazer o que ele fosse. Ele falou assim, Deus mostrou para ele, ó, eu passei por tudo isso para poder ter a conservação da vida, né? O único meio dele reinar é passando por tudo isso. Qual que é a chance, né, de um hebreu lá não sei da onde, um menino de 17 anos reinar no Egito, governar? Nenhuma. Nem se ele fosse egípcio mesmo. Porque um governante tinha que ser da linhagem, né? Tinha que ter lá a maturidade e tal. Mas ele, por caminho que ele trilhou, Deus acelerou esse processo e colocou ele como governador. Então nós confiamos no caminho que o Senhor está nos trilhando ou não? O primeiro ponto é esse, né? Nós confiamos no trabalhar de Deus ou não, né? Então tem um livro que, né, fala que o Senhor é oleiro, né? É um livro que a gente leu na juventude e adolescência. E nós somos os vasos. Então Deus é oleiro. Como que um oleiro faz um vaso? Vocês já viram? Né? O torno gira, né? E põe uma peça de barro. Ele vai com a mão ali, com a mão molhada, amaciando o barro, fazendo a forma do vaso e o torno girando, né? Então ele vai moldando o vaso. Então o Senhor está nos moldando, né? Agora imagine se o barro ali não tem vida. O que o oleiro quiser fazer, ele faz. Agora, será que nós ali no torno, Deus começa a moldar e daí ele vai apertar para fazer uma bordinha lá, né? Fazer a parte de cima. Aí vai fazer vai entortar um pouco. Ô Deus, aí não, meu. Você pula para fora, né? Então, naquele livro, os irmãos, né, o irmão Dong, né, escreveu esse livro, falou assim, se consagrar é não pular fora do oleiro. Se Deus está trabalhando em você, fica ali e deixa ele trabalhar. Se você fala que você se consagra ao Senhor, mas quando Deus começa a trabalhar em você, você pula fora, aí Deus não pode fazer mais nada. Aí você se consagra de novo, pula de novo. Aí começa a moldar o vaso. Essa parte não, pula. Daí Deus não consegue trabalhar em nós, né? Mas qual o segredo, irmãos, né? Imagine, se põe no lugar de José ali. Não tem palavra motivacional para animar. Né? José na prisão pensando na vida dele. Você acha que uma palavra de motivação ia animar ele ali? Né? A vida é assim mesmo, não reclama. Né? Vai dar tudo certo. Que tudo certo, é tudo errado. Né? Tenha fé. Nada disso ia ajudar nada ele. O que manteve ele
firme, né, e levou ele a ser um governante, é o contato vivo que ele tinha com Deus. Só isso, né? E chegando nos sonhos, ele viu ali as pessoas presas com ele, o copeiro, né, o padeiro-chefe ali e tal. E viu a pessoa perturbada, lá em Gênesis, depois o irmão leu, não leu por causa do tempo, e falou assim para eles assim: o que está acontecendo? Eu tive um sonho, não pude interpretar, né? Ele falou assim: as visões pertencem a Deus. Então fala para mim que, olha só que moral, hein? Né? Então assim, eu tenho contato com Deus. Você me fala, vou perguntar para Deus, eu vou te responder. Né? Será que nós temos esse poder? Temos, né? O Deus está em nós, né? Se nós temos contato vivo com Deus, nós somos os canais de Deus da terra, né? Aí na prática a pessoa chega e fala para você: nossa, olha o país do jeito que tá. Aí você reclama mais ainda, né? Ou eu tô com uma pessoa doente em casa, eu tô com isso ou com aquilo. Fala assim: a doença, a cura pertence a Deus. Fala para mim o que é, que eu vou levar você a Deus. Olha só, isso é orar por você. Isso eu posso orar por você, né? Olha, né? Nem se eu fosse um melhor médico aqui, eu ia ter o poder de colocar a mão em cima e curar. Eu posso, claro, dar o melhor caminho, melhor tratamento, melhor remédio. Mas a cura vem de Deus. Eu posso colocar você na presença de Deus. Então, esse contato vivo, José tinha com Deus todo dia e fazia ele estar sempre, né, olhando mais do que as pessoas estavam olhando. Ele olhava em volta dele, que ele via injustiça, que a vida dele virou inferno, via prisão. Mas na presença de Deus, ele via que Deus tinha um propósito muito maior para ele. Isso, irmãos, que o Senhor quer nos levar a sair da terra e olhar por cima dos muros. Às vezes você olha em volta ali, é problema aqui, problema lá, injustiça aqui, injustiça lá, é conta, é isso, é aquilo. Deus quer levar você a olhar um propósito muito maior, né? E o Espírito foi nos levando em modo prático nessa reunião hoje. Eu senti, né, nós cantamos sobre oração e sobre invocar o nome do Senhor. Né, irmão, né, Zé Lopes compartilhou, depois o irmão Ari, os irmãos aqui, que içararei a sua terra, né, da oração. E depois fala do invocar. Devo invocar o nome do Senhor para vencer fortalezas. E José, ele não tinha o Espírito que nós temos hoje. Não tinha o Espírito Santo nele. Né? Deus fala com ele por visões, por sonhos. Né? Em Hebreus 1, fala assim, vou ler para os irmãos, Hebreus 1, né? 1 e 2. Acho que vai projetar ali já, mas já vou lendo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você não precisa agora só de um sonho, uma visão. Pode ter sonho, pode ter visão, Deus pode dar. O irmão vem falar para você, Deus falou para você isso, e você aceita. Mas Deus pode falar com você direto pelo Espírito, pelo Filho, né? E Deus quer falar todo dia conosco pelo Filho, pelo Espírito. Só que, irmãos, parece ser fácil a gente sentar e orar. Mas é a maior luta que tem, porque é uma luta espiritual, né? Eu já compartilhei com os irmãos aqui que já tive experiência de organizar conferência e ficar 3 dias sem dormir mesmo. Trabalhando direto. E organizar e aquilo, tal, né? No final, o próprio irmão Dong veio agradecer, elogiou todo o trabalho, né? Claro que eu fiquei feliz. Mas logo em seguida, Deus falou comigo no meu coração: você trabalhou muito, hein, para mim, para a edificação da conferência, da igreja e tal. Quanto tempo faz que você não ora 5 minutos? Né? Eu preciso mais da sua oração do que você pode fazer. Daí, meu pensamento lógico assim, falei: é mais fácil orar 5 minutos do que ficar trabalhando 3, 4 dias, né? Mas fui sentar para orar 5 minutos e a luta, né? Porque é a luta espiritual, né? É aquela que nós cantamos aquele hino, como fala? As fortalezas, né? Os sofismas, os pensamentos, os dardos do inimigo, né? Aí que nós temos o nome do Senhor para invocar. Quanto mais te invocar o nome do Senhor, mais forte a gente fica para poder ter uma oração vitoriosa e forte no Senhor, né? Então, irmãos, esse caminho vivo nós não podemos perder com o Senhor. Senão a gente vai seguir como as pessoas seguem da terra.
Tá tudo bem? Ah, se eu olho em volta, tá tudo bem? Tá bem. Se não tá bem, não tô bem, né? Aí eu vou seguindo, aí eu vou usando Deus de acordo com o que eu quero, né? Ah, Deus me cura aqui, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. É o evangelho da prosperidade. Mas e o propósito de Deus na terra está sendo feito como? Né? E nós estamos sendo preparados para reinar desse jeito? Usando Deus para consertar minhas coisas, para deixar minha vida boa? Né? Não, Deus está nos formando reis. Né? Reis. E quem imaginava que José um dia ia fazer alguma coisa? Só, né, um menino novo, injustiçado, jogado para cá, jogado escravo. Mas pelo Deus, no caminho dele, colocou ele para governar. E não só para ser, ó, eu sou rei, hein? Sou rei, autógrafo, foto, fazer selfie. Não, tem um propósito. Pela visão dele, pelo sonho, né? Teve 7 anos com as vacas gordas, né? E 7 anos com as vacas magras, né? Aí que ele falou pro rei, olha, a vaca gorda não é para vir quando chegar, né, a época boa, não é para gastar mais, para aproveitar que tá entrando bem. É para economizar para quando vier as magras. E quando veio a fome na terra, quem tinha comida? Só o Egito. Então preservou a vida no Egito e o mundo conhecido também habitado. Que as nações iam lá comprar, né? Então, irmãos, teve um propósito aquilo ali, não é só simplesmente para ser um rei e para sentar num trono, mas é para a conservação da vida. Então o Senhor quer nos levar a ser reis no nosso dia a dia, para a vida ser conservada, nossa casa, nossa família, né? As pessoas que estão em volta de nós, o Senhor nos levar a vida chegar nelas. É para isso que serve um rei, é para a vida chegar, certo? E tudo vai do nosso contato vivo com Deus. Porque se você tem um contato vivo com Deus, quando vem a situação, você fala assim, só que o Senhor quer me transformar nisso, eu aceito seu trabalhar. Quando vem a situação do irmão, ó, Deus pode falar contigo nisso, Deus vai te usando, entendeu? Então nós não podemos perder o contato vivo com Deus, senão a gente vai começar a enxergar só as coisas da terra, certo? E o irmão mandou ontem um estudo científico, olha que interessante, você quer ler para os irmãos, mostrar para os irmãos, que até tem aquela coisa que está estudando aí, né? Fala que deixa eu pegar aqui, que a ciência, ou você tem fé ou tem ciência, mas na verdade um une o outro, né? E olha que interessante, que o Espírito Santo em hebraico é sopro divino, ou respiração divina, certo? Respiração divina. Aí fizeram um estudo científico que quando você ora, você para orar, pegar as pessoas e parar para orar, o coração entra numa vibração de 0,1 Hz, certo? 0,1 Hz. Essa vibração de 0,1 Hz é a mesma que uma mãe passa para uma criança de colo, quando pega no colo. A criança não acalma, não se sente confortável. Não é questão só de sentir o cheiro da mãe e tal, é vibração de coração, 0,1 Hz. Né? Essa frequência está sendo descoberta mais agora, o poder da frequência, né? E quando o seu coração fica numa vibração de 0,1 Hz, a imunidade do corpo sobe, o nível de inflamação cai e a pressão estabiliza. Isso o estudo científico comprovou. É para a saúde, né? Aí ele faz uma análise assim, que a oração era o caminho que os antigos tinham, eficiente de curar. Oração de cura dele e das pessoas, né? Ele faz uma crítica assim nesse estudo que a sociedade assim foi substituindo a oração pelo remédio. Falando que oração é superstição e remédio que resolve. Aí as pessoas foram orando menos e dando mais remédio. A crítica que o estudo faz, né? Entendeu? Sendo que a oração é o nível de cura, aí foi chamada a frequência de Deus. Entendeu? Então, ali está falando um pouco mais de cura, mas eu estou aplicando a tudo. Então, você quer estar na frequência divina, para orar. Né? Para ter a conexão com Deus. Para ter comunhão com Deus. Então, a pressão está alta, o estresse está grande, né? Como o José lá, imagina a pressão dele, o estresse dele, né? É difícil comparar, né? Ele parava na presença de Deus, estabilizava e Deus mostrava, eu tenho um propósito para a sua vida, continua,
né? Quantos no lugar dele não tinham se matado na prisão? Né? Não tinha, eu vou dar fim na minha vida, olha a desgraça que aconteceu comigo, né? Mas ele permaneceu ao ponto de estar em comunhão tão grande com Deus, de interpretar um sonho, né? De Deus falar para ele na hora ali o que era. E isso levou ele a governar. Então, irmãos, isso é só resultado, não é poder de José, não é capacidade, ele nem tem formação, não foi treinado para isso, né? Ele é simplesmente um jovem que estava na presença de Deus e mantinha comunhão com Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando hoje. Né? Como a gente viu nas mensagens passadas, cristão é aquele que recebe, não é aquele que foi escolhido porque mereceu ser. Né? Na empresa é merecido estar lá. Né? Um monte de gente passa na frente, ó, você tem capacidade, você tem experiência, entra. Não tem, fica lá fora. Mas na igreja não é isso. Na igreja são pessoas que Deus teve misericórdia, salvou, deu a vida e está só continuando dando. Hoje ele está dando mais vida para nós nessa reunião. Amanhã ele quer dar mais. Não fique satisfeito só de estar recebendo a vida na semana que vem. Ou eu vou na reunião de domingo para receber a vida de Deus. Mas não fique satisfeito em comer todo domingo só. Amanhã Deus quer te dar mais na imersão, no alimento diário, na comunhão pessoal com Ele, no versículo. Você dirigindo, ouvindo o alimento diário, né? Deus quer te dar mais vida amanhã, mais vida terça, mais vida quarta. Então vamos aumentar a comunhão, a intensidade de comunhão com Deus, e Deus vai nos usar muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Amém? E isso é reinar de fato. É fazer a vida crescer e avançar. Não é só, um dia lá reinei com Cristo, estou no troninho. Não, é a vida crescer, a vida avançar. Amém? Então o Senhor nos vai levar a ser vencedores pelo poder da vida que está em nós. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus.